Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos executar os exercícios referente aos conceitos e à nossa atmosfera. Lembrando que os conceitos importantes trabalhados desde da nossa última apostila, que é a climatologia, a meteorologia, que estão englobados dentro da geografia geral, o tempo, que é a combinação passageira dos elementos do clima, e o clima, que tem os seus fatores que vão dar uma sucessão habitual do tipo de tempo. Então existe uma grande diferença entre o tempo, que ele é momentâneo, e o clima, que é a sucessão habitual dos tipos de tempo, que vão dar a definição de um clima específico de uma certa região, de uma certa localidade. Lembrando que um clima depende de vários tempos momentâneos que vão definir entre 30 a 45 anos um clima de uma determinada região, tá bom? Então, basicamente o conceito básico, um conceito importante e básico dentro da geografia geral é o estudo da climatologia e meteorologia, tá bom? Então, lembrando que uma estuda o clima, é a ciência por trás do estudo do clima, e a outra é a ciência da nossa atmosfera. E a nossa atmosfera tem sim uma formação de um clima que depende de um tempo momentâneo, tá? Então, deu para entender? Show! Atmosfera. Lembrando que a nossa atmosfera é sim massa gasosa que envolve a nossa superfície terrestre. Ela envolve o nosso globo terrestre. A importância de se estudar a nossa atmosfera é muito grande, galera, por vários efeitos que ela causa em nossa vida. Podemos observar que sem a nossa atmosfera não existe oxigênio, não existe a grande evolução da sustentabilidade, da evolução do ciclo da água, da formação de vegetação, umidificação, que vai causar grandes precipitações e também oxigenar o nosso planeta. Então a atmosfera sim é uma massa gasosa, que o professor já deu uma explicação, já falamos do que é formado a nossa atmosfera, né? Está lá no comecinho da nossa apostila, então fica bem fácil entender que a nossa atmosfera ela tem como base a vida, tá bom? Então, a proteção também dos raios UV, que são os raios solares, né, que irradiam dentro da nossa atmosfera. Por isso que é importante zelar pelo meio ambiente. Por que tem a ver o meio ambiente, professor? Tem sim. Quando falamos da nossa atmosfera, falamos do grande impacto, cara. O grande impacto que é causado através de algumas ações do homem, principalmente quando falamos em poluições, como a poluição atmosférica, que vai gerar o efeito estufa, que é o aquecimento, né, em excesso da nossa camada de ozônio ali, causando o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é normal, galerinha. Esse aquecimento natural, lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Que ele é responsável pelo equilíbrio térmico do planeta. Então, quando falamos em efeito estufa, falamos que sim, é um fenômeno natural, que ele é responsável pelo equilíbrio do nosso planeta, o equilíbrio térmico. Mas, com a ação do homem, as grandes poluições causadas pelo homem, principalmente as emissões de gases como o CO2, que vai causar uma poluição atmosférica, aumentando a inversão térmica, a chuva ácida e vai impactar também no aquecimento global, causando grandes fragmentações dentro da nossa atmosfera. Isso vai gerar um grande desequilíbrio, vamos se falar, de toda a biodiversidade do planeta, voltadas aos grandes desenvolvimentos econômicos, as retiradas, o extrativismo, acabando com a nossa atmosfera. Isso sim vai causar um desequilíbrio, causando
chuvas ácidas, inversão térmica, agravando o efeito estufa, né? Em vez de ter aquele controle, aquele equilíbrio, não. Vai se aquecer muito mais, causando grandes impactos dentro da nossa atmosfera. Então, a grande importância de entender essa massa gasosa, tá? Ela é muito importante para as atividades humanas, tá bom? Então, quando tem esse desequilíbrio, acaba sim aumentando a poluição da nossa atmosfera, vai causar furacões, precipitações de formas irregulares, vai causar a amplitude, que é o aumento da temperatura dentro da nossa superfície terrestre, aumentando o desgelo das calotas polares. Então, o grande impacto dentro da nossa atmosfera é alta quando o homem não visa o controle das emissões de gases, tá bom? Lembrando que a nossa atmosfera, essa massa gasosa que envolve a nossa superfície terrestre, ela é muito estudada, tá? E basicamente o homem só se deu conta somente a partir do século XX, algumas décadas, vai dizer a última década, né? No século XX, na última década do século XX, a humanidade começou a perceber que a natureza é a base da sustentabilidade e também da preservação da vida no planeta. Então começou a gerar grandes eventos, grandes convenções, grandes reuniões aí entre vários países, principalmente a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que voltou ao desenvolvimento da preservação, conservação e também a degradação ambiental. Então, criou-se ferramentas, tá? Em basicamente algumas ações aí, principalmente conferências mundiais organizadas pela ONU. O que é a ONU? Organizações das Nações Unidas. Essas conferências, principalmente em 1992 aqui no Brasil, foi feita uma conferência mundial para o meio ambiente e o desenvolvimento, que foi chamado da ECO 92. Ela foi executada aqui no Rio de Janeiro e teve 130 países que vieram com ideias e questões diferentes referente ao aquecimento da nossa atmosfera, ao aquecimento global. Então, a partir daí, começou-se a ter conceitos pragmáticos, né, conceitos elaborados, voltados aí à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Então, somente no século XX, bem no finalzinho ali, o homem se deu conta que a biodiversidade, a fauna, a flora que existe dentro do nosso planeta, ela é sim a grande responsável pela vida. Tá? Então o homem, depois de degradar, de praticar o extrativismo em excesso em pró à economia do mundo, começou a voltar ideias sustentáveis. Até hoje isso acontece. Teve também o protocolo de Kyoto que aconteceu, essa grande reunião que aconteceu. Teve 160 países envolvidos. Kyoto, lá no Japão, dentro do continente asiático, teve 160 países em volta de um grande documento que só foi entrar em vigor em fevereiro de 2005 e foi o primeiro passo para a redução de emissão de gases poluentes que afetam também o aquecimento global. Então, em 2005, aí sim começou a criar ferramentas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, já se mudou algumas leis, sim, criaram ferramentas blindando ao desmatamento, sim, mas ainda é uma coisa muito imadura, vamos dizer assim, muito imatura, né? Não acontece de uma forma adequada. As pessoas preferem degradar o meio ambiente em pró à economia, porque ela é momentânea, né? A nossa atmosfera em si, principalmente a grande concentração de oxigênio, que sim dá a vida, ela acaba tendo contato com o dióxido de carbono, acaba ferindo ali aquela camada, contradizendo a balança calórica do nosso planeta, afetando a camada de ozônio, entrando um grande buraco ali, através daquele grande buraco,
os raios UV e aumentando cada vez mais o aquecimento global. As grandes queimadas que acontece, a poluição também acaba acontecendo através das áreas industriais, os polos, os megapolos industriais espalhados pelo mundo, afetando toda a nossa atmosfera. O que vai acontecer com isso? Somente só contaminando a atmosfera? Não, galerinha. Vai ocasionar grandes poluentes aí, tá? Vai afetar solo, porque a chuva ácida, que é aquela famosa chuva através de substâncias tóxicas condensadas junto com a umidade, vai cair em forma de precipitação, degradando a agricultura, contaminando rios e lagos, matando a vida marinha, devastando florestas. Então, o homem não visa a preservação da atmosfera, tá bom? Das camadas da atmosfera, a mais próxima do homem é a troposfera, né? Em seguida, a estratosfera, são as mais importantes para o tempo e o clima. É ali que acontece aquela transição. Lembra daquela imagem lá em cima, no começo da apostila, aonde mostra todas as camadas do nosso planeta? Lembrando que a troposfera e a estratosfera são sim as primordiais aí que fazem a proteção e a oxigenação do nosso planeta, tá bom? Aqui embaixo, galerinha, vai ter um questionário para vocês estarem respondendo, tá? Referente ao que o professor acabou de colocar. Não se preocupem, são alternativas, tá? Referente a essa temática que está aqui. E este conteúdo está lá em cima na aula 37, tá, galerinha? Eu não vou voltar lá, porque a gente já conversou, fica muito maçante. Estou percebendo que muitos dos alunos não estão assistindo a videoaula, então estou fazendo flashes aí, referente ao conteúdo, para ficar bem mais prático e fácil, tá? Então aqui tem uma explicação, basicamente, referente a essa tratativa, e também tem o questionário que vocês vão estar assinalando referente aos conceitos e atmosfera, tá bom? E a nossa próxima questão aqui volta sim à aula 38, onde falamos dos elementos climáticos, que é umidade, temperatura e pressão. Lembrando que toda a formação dentro de uma atmosfera tem o seu tempo momentâneo e o seu clima. É o que vamos falar hoje aqui, tá? O que são elementos climáticos? São os elementos que compõem as características de um tipo climático, tá? Então, quando falamos em elementos climáticos, falamos do tempo momentâneo. É aquele tempo que define um dia, uma semana e um mês. É a famosa previsão do tempo. Igual hoje, está sol radiante, mas no final de semana, dia 30, e a partir do dia 30 já começa a cair precipitação, a chover e a temperatura vai cair. Como isso acontece, professor? Então, eles estudam as frentes frias e também as frentes quentes, que são alta e baixa pressão, e dá uma dimensão momentânea da previsão do tempo. Essa previsão do tempo acontece através de um estudo, de um cálculo que se faz da possibilidade da umidificação de cada área, tá? Então eles vão lá em umidade absoluta e umidade relativa. Tá aqui, ó. Eles fazem o cálculo em cima da umidade absoluta, que é a quantidade de vapor d'água contida na nossa atmosfera em um dado momento, naquele período, e a relativa, que é a relação existente entre a quantidade de vapor contida no ar, a quantidade máxima que ela pode suportar. Então eles conseguem fazer o estudo, o levantamento da absoluta daquele momento, como que futuramente vai se comportar essa umidade, se ela vai vir dos oceanos, se ela vai vir de uma área continental. Então, como que vai se formar essa umidade, causando a baixa e alta temperatura e também precipitações, tá? E como isso aconteceu através também da influência da temperatura. O que é temperatura? A temperatura são basicamente definidas em altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, tá? Então assim, altitude menos altitude, maior a temperatura. Então, se é uma área mais próxima à superfície terrestre, principalmente essa superfície de planície a nível do mar, ela recebe mais intensidade dos raios solares. Então, a probabilidade da temperatura, principalmente
em áreas de baixo relevo, de planície, ser mais quente, porque são áreas planas, são áreas que existe basicamente pouca vegetação e umidade, não recebe tanta umidificação e acaba aumentando a temperatura devido aos raios solares em contato com a superfície terrestre. Tá? Maior altitude, montanhas, por exemplo, o professor deu um exemplo, São Paulo e Campos do Jordão, são áreas completamente distintas. Então, quanto mais alto você sobe a serra, mais existe umidade. Vocês podem observar essa transição lá na Serra do Mar. Quando vocês estão indo para a praia, para o litoral, tanto sul ou norte, vocês podem observar que quando você chega na serra, você sobe a serra, você encontra muita umidade, aquela névoa, né? Então você acaba dando de frente com muita umidade, porque está em altitude, próximo a grandes vegetações e próximo ao nível atmosférico. Então, o que acontece? Quanto mais alto, menor a temperatura. Quanto menos altitude, maior a temperatura, tá bom? Aí temos a latitude. São completamente diferentes. Estamos falando de altura, estamos falando de latitude, tá? Ó, quanto menor a latitude, menor a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, existe uma inversão aí. Vocês podem observar que existe essa grande inversão através da altitude e também da latitude, tá bom? Maritimidade, que é sim a grande influência dos mares, tá? Quando falamos em maritimidade, falamos dos mares, não do oceano, diferente, tá? Quanto mais próximo do mar, temperatura mais amena, porque existe uma grande concentração de umidade, ventos soprados através dos mares que encostam na área litorânea, na área continental e acaba sim sendo próximo à grande umidade, porque o mar existe muita água, né? Então ele traz bastante umidade. O continente também, maior a distância do mar, a temperatura fica mais rigorosa. Então, maior distanciamento do mar, a temperatura fica mais rigorosa. Então, dependendo da formação climática da região, fica frio ou calor, certo? Pressão atmosférica, como o professor falou, é a força que exerce sobre todos os corpos. Isso é a lei da gravidade. Existe uma pressão atmosférica que dá uma certa consistência em cima do seu peso, tá? Então, vamos dizer, quanto mais próximo vamos dizer assim, essa pressão atmosférica, quanto mais próximo de uma cordilheira, de uma montanha, é menor a pressão. A pressão em cima do ar ela vai exercer em cima do seu tamanho. Igual tem o desenho lá em cima. Tem a diferença. A pressão atmosférica nas áreas litorâneas ela é bem maior, tá? Acima daquela área de relevo, principalmente os planaltos, a pressão atmosférica é menor. Por isso que existe aquela sensação de quando estamos descendo ao litoral ou estamos subindo a serra, quando os ouvidos tapam. Então, a pressão atmosférica, a pressão do ar naquele momento está tendo uma transição. Então, ela acaba pressionando, oxigenando os seus ouvidos ali, causando aquela sensação para vocês taparem o ouvido, né? Então, essa pressão atmosférica se determina através da altitude, temperatura e latitude, entendendo que a altitude, maior altitude, menos concentração de gases, tá? Então, quanto mais alto, menos concentração de gases, menos pressão, menos altitude. Maior concentração de gases, maior pressão. E aqui também, a temperatura, maior temperatura, ar mais leve, porque o ar quente é mais leve do que o ar frio, lembram disso? O ar de baixa pressão, menos temperatura, ar mais denso, áreas de alta pressão. Lembra do ar-condicionado, que o professor falou uma vez? Que existe, o ar-condicionado sempre ele vai estar em cima, porque o ar frio ele é muito mais pesado do que o ar quente. Então ele consegue resfriar de cima para baixo. Aqui temos a latitude também, que dá a posição através da linha do Equador. As formações convectivas, que são as chuvas, três tipos de chuva, a convectiva, orográfica e frontais, já falamos um pouquinho delas, tá? Dão a definição de chuva de relevo, também a chuva como a chuva entre massas de ar quentes e ar frios. Também as duas massas se colidindo são características bem diferentes ali, tá? Que são as frontais. E também
aqui vamos ter as questões referentes a essas colocações. Meus queridos, lembrando que todas essas questões estão aqui na aula 38, na apostila, tá? Eu estou fragmentando de uma forma bem mais prática e fácil para não ficar tão pesada. Lembrando que eu já dei uma aula especificamente falando deste conteúdo, tá? Então, aqui na aula de hoje, falamos um pouquinho dos conceitos importantes, principalmente que vão definir a nossa formação atmosférica, que é o clima, o tempo, que estão dentro de climatologia e meteorologia. E aqui embaixo falamos um pouco dos elementos climáticos, que dão a definição do tempo momentâneo que vai gerar um clima, que é a temperatura, umidade, pressão atmosférica e a precipitação, tá? Lembrando que a temperatura existe uma variável entre altitude, latitude, maritimidade e continentalidade. A pressão atmosférica depende da altitude, temperatura e latitude, e que vai gerar uma grande umidade, a umidade absoluta e a relativa. E essa umidade que vai gerar, principalmente a relativa, a formação das precipitações. Convectiva é quando ocorre a ascensão vertical das massas de ar, que se encontram com as camadas de ar mais frias, condensam-se, formando as nuvens e, posteriormente, precipitam-se. Então, vai cair chuva quando duas massas de ar, principalmente de ar mais frias, se colidem aí. A orográfica, que é a famosa de relevo, é quando tem aquele encontro da massa de ar próximo àquela massa de ar mais fria em altitude, e as frontais, quando duas massas de ar de características diferentes se encontram. Essas características são massa de ar quente e ar frio, ok? E aqui embaixo temos as questões referentes a essa temática também. Circulação geral da nossa atmosfera. Galerinha, essa foi a última aula que conversamos lá, tá bem no finalzinho. Falamos um pouquinho, da circulação geral da atmosfera. Existe sim algumas circulações dentro do nosso globo terrestre que mostra a sua interferência através de latitude, também de longitude, que vai ser as grandes formações de massa de ar, tá? Principalmente de alta e baixa pressão. Então, tá bem facinho, tá bem prático, vai ser alternativa também. Isso está dentro do conteúdo aqui da aula 39, então são aula 37, 38 e 39, onde falamos um pouquinho lá da circulação da nossa atmosfera, dos gases que envolvem a nossa atmosfera. Lembrando que boa parte da circulação depende do clima, ele depende de uma latitude, de uma longitude. Tem em 60 graus ali o nosso eixo do nosso planeta, que vai da definição de várias correntes, tá? Principalmente a circulação geral da nossa atmosfera, que são ventos polares, são os ventos a leste, frente polar, tá? Então existe aí essa transição, os ventos alísios, que provavelmente vocês já estudaram, a zona intertropical convergente é onde que acontece essa transição. Lembra das águas frias e das águas quentes, também das correntes marítimas? Então está bem explicadinho. Essa daqui eu vou deixar para vocês estarem lendo e respondendo. Caso tenham dúvidas, podem me chamar. Estou à disposição aqui no Classroom, tá? Estarei à disposição no WhatsApp. Caso tenham mais dúvidas, a aula não está sendo aproveitável, está um pouco estressante, marcamos um Meet para sanar as nossas dúvidas, tá bom? Então, estarei disponibilizando o print dessas páginas lá no Classroom, e vocês vão estar assinalando e me enviando lá, tá bom, galerinha? Dúvidas, podem me chamar no pessoal, como sempre. Estou aqui para sanar as dúvidas e bater um papo com vocês referente à nossa disciplina também. Então, galerinha, bom final de semana. Aproveitem aí a família, curtam, se cuidem também, usem máscara, álcool em gel. Qualquer probleminha, só acionar o professor, que estou aqui à sua disposição. Um abraço, beijinhos e fiquem com Deus.